Poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Olá, muito boa noite. Hoje é dia 3 de agosto de 2020 e está no ar a nossa 13ª hora da Brincada Live. Eu sou Ulisses Diegues e juntamente com as minhas parceiras Fernanda Liberali, Luciana Sarra e Marina Tiso, encaminharemos hoje um bate-papo com as autoras da seção de e-mails do livro Educação em Tempos de Pandemia, Brincando com o Mundo Possível. Em nome da Brincada da Educação, agradecemos as autoras Andréa Amorim e Viviane Klein Alves e a PUC São Paulo por apoiar e dar voz ao nosso projeto e disponibilizar o intérprete Alexandre Guimarães. Bem, nosso livro vem alcançando as novas metas, né? E nós chegamos hoje em 9.169 downloads. E a Andréia e a Viviane criaram um Padlet para o nosso encontro. Vai aí no chat o link para que vocês possam acompanhar e interagir por lá. Ok? Bem, vou passar então a palavra para Viviane. Viviane, é com você. Oi, Ulisses, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É realmente muito importante estar participando dessa live, minha primeira live, e falar sobre educação pós esse evento, né, que marca a vida de todos nós e como nós, professores, podemos trabalhar pós-pandemia. Então, no meu capítulo do livro, Como Traçar Metas Executáveis em Tempos de Pandemia, eu tento discutir um pouco como que a gente pode pensar nos nossos conhecimentos, no que a gente já tem, da nossa experiência prática, e começar a colocar os nossos objetivos, que eram até então para serem usados de modo presencial, em prática no mundo virtual. Então, primeiramente, só para me apresentar e poder contextualizar um pouco da minha experiência, meu nome é Viviane Klein Alves, como o Ulisses falou. Eu sou professora desde 2007, mas nos últimos 8 anos eu tenho trabalhado no programa The Language Flagship, que é um programa americano voltado ao ensino de línguas consideradas críticas pelos Estados Unidos, e é um programa que ensina essas línguas para alunos de graduação. Então, quando eu penso em traçar metas executáveis, eu penso em quais são os objetivos finais desse programa do qual eu participo. Então, os meus alunos eles têm 4 anos para aprender português e serem falantes no nível avançado da língua. Então, eles têm que ser proficientes, não somente na língua portuguesa, mas também na cultura brasileira. Eles precisam ter uma competência cultural e intercultural, então entender as diferenças entre a cultura brasileira e a cultura americana. Quando eu penso que esse é o objetivo que eu preciso atingir em 4 anos, eu preciso olhar para esse currículo e fazer o pensamento reverso. Então, o que eu preciso ensinar e quando eu preciso ensinar. Por exemplo, no primeiro ano, a gente sabe que os alunos precisam começar a aprender a língua, fazer perguntas e respostas, e aí, depois de um ano, a gente faz um teste de nivelamento e vê se ele pode avançar de uma forma mais acelerada, e depois dessa experiência, ele pode fazer um intercâmbio no Brasil, e aí ele vai ficar mais exposto à cultura brasileira pessoalmente.
Só que como a gente faz isso nesse momento de pandemia, né? Meu programa ele foi totalmente cancelado. Eu estava aqui no Brasil com os meus alunos em março e eles infelizmente tiveram que voltar para casa, muito tristes, porque eles iam passar um ano inteiro aqui no Brasil. Então, o que a gente fez? A gente recriou o programa totalmente online. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu não sei se esse seria o momento, Lícia, se você quiser me dizer, mas de algumas atividades que a gente conseguiu recriar virtualmente, mas que até então a gente não achava ser possíveis. Pode seguir, Vivi, não tem problema. Tá bom, então Uns eu vou 10 mostrar minutos, aqui. depois a gente tem um bate-papo com você e com a Andréia, mas pode mostrar. Perfeito. Então, rapidamente, vocês conseguem ver a tela do Padlet? Sim. Perfeito. Então, essas são tutorias. A gente fazia tutorias que são aulas de um professor com um aluno, sozinhos. Eles se encontravam pessoalmente, às vezes num café, às vezes no escritório da universidade. Mas a gente conseguiu fazer as tutorias usando o Zoom como ferramenta. E para que a gente concentrasse os materiais para todos os alunos, a gente criou esse Padlet, que é um recurso gratuito, e aí a gente colocava todas as informações que eles precisavam, por exemplo, os horários, os links que eles precisavam acessar, informações sobre as aulas, e a gente também fez oficinas. E essas oficinas são atividades que a gente criou para que eles tentassem sentir que eles ainda estavam no Brasil, vivenciando a experiência do Brasil, mesmo que virtualmente. Então, por exemplo, eles fizeram uma oficina de mãos na poesia com um professor que era da universidade na qual eles estariam estudando, e eles fizeram poemas em conjunto, recriaram esses poemas, e depois eles vão publicar esses poemas na revista do nosso programa. Também teve uma oficina de capoeira, uma oficina de cozinha, e a gente percebeu que mesmo estando distante, você pode fazer essa conexão com seus alunos, né? No nosso caso, um aluno, por exemplo, podia cozinhar uma comida da cultura brasileira e compartilhar com a família dele. E apesar dele estar vivendo aquela experiência de maneira distante, ele está vivendo aquela experiência real na sua própria cozinha, que às vezes é uma experiência que a gente nem poderia ter na nossa própria sala de aula, porque a sala de aula, às vezes, não tem esse espaço para você levar os seus alunos para cozinhar. Então, esse momento de pandemia nos fez pensar além. Eles precisavam participar da cultura brasileira, precisavam ter essas atividades, e como que a gente poderia fazer essas atividades virtualmente. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez. No livro, no meu capítulo, eu também coloco algumas dicas de como manter a positividade, que eu acho importante da gente discutir nesse momento, professores que estão na rede, que já têm uma rotina pesada e às vezes também tem a família em casa. Como o programa foi totalmente online, eu tive que trabalhar muito de casa, muito tempo sentada. Então, algumas das dicas de experiências que eu vivi são algumas das dicas que eu compartilho também com vocês. Então, por exemplo, trabalhar em blocos menores para você poder recarregar suas energias, poder cuidar da sua voz, da sua postura, da sua saúde, fazendo pausas sempre que possível, montar esse calendário intercalado para você também dar conta das suas atividades do dia a dia. Então, muita gente está em casa, tem que cozinhar, né? Eu tenho que cozinhar todos os dias. Eu tento organizar quais dias que eu vou poder lavar roupa, quais dias que eu vou realmente fazer uma faxina mais pesada na casa, e tento ir intercalando essas atividades com as atividades que eu preciso desenvolver do meu ambiente de trabalho. Também é importante a gente lembrar que nós não somos super-heróis. A gente quer ser, né, como professores, mas a gente tem que traçar metas realistas. Então, quando eu discuto traçar metas, elas têm que ser o que eu realmente consigo executar nesse período de tempo que eu tenho. E
elas podem ser ajustadas. A gente pode alterar algum objetivo e diminuir talvez alguma exigência, desde que a gente tenha uma comunicação com os nossos alunos, com os nossos coordenadores, para que eles entendam quais são as mudanças que estão sendo feitas. Então, era isso que eu queria compartilhar inicialmente, e se vocês tiverem perguntas, a gente pode continuar conversando depois da apresentação da Andrea. Muito obrigada. Olá, obrigada, Vivi, por me passar a palavra. Bom, eu vou falar então um pouquinho da minha experiência, depois eu vou comentar brevemente sobre o capítulo, e aí abro então, como a Vivi mencionou, para perguntas e também para mostrar um pouquinho na prática o que eu mencionei na escrita do capítulo. Bom, eu sou a Andrea, eu trabalho com educação básica há bastante tempo, né, com tecnologia educacional há mais ou menos uns 15 anos, né? Me apaixonei, a minha formação inicial é História, e aí por questões profissionais mesmo, dentro da escola onde eu atuo há bastante tempo, eu fui por esse caminho da tecnologia e me encantei, enfim, fez todo sentido na minha vida, na minha formação, então dei continuidade nos meus estudos em relação a essa área. E trabalhar com o Moodle, né, com esse ambiente virtual de aprendizagem, é muito desafiador, né, porque ele é bastante conhecido, né, inclusive de maneira internacional, mas ele, se não for bem formado o educador para o seu uso, ele tem algumas dificuldades, sim. Ele não é tão interativo dessa forma, né? Então, no capítulo, eu começo abordando a questão da escola, que ela precisa ser repensada, ainda mais nesse momento que nós estamos passando com a pandemia e com todas as crises que vêm junto com isso, as incertezas, as angústias, os medos e a nossa sobrecarga de trabalho, né, enquanto educador, a pressão que a gente sofre em ter que aprender tudo muito rápido e tem que dar certo. Né? Acho que aí é o grande desafio, é você se lançar em algo novo que você não havia tido tempo de experimentar e tem que dar certo. Então, o capítulo ele contextualiza essa questão toda e eu venho da escola particular. Então, até uma maneira da gente justificar o pagamento das mensalidades também se dá pelo esse ensino remoto e para que as coisas aconteçam, para que meu aluno tenha uma aula de qualidade, para que eu, enquanto professora, tenha os recursos disponíveis na minha casa, né, para que essa aula aconteça da melhor forma possível. Então, eu trago o Moodle como uma possibilidade de uso, desculpem, no capítulo, primeiro para quem já conhece. Então, assim, é importante dizer também que as escolas que já têm uma trajetória no uso da tecnologia voltado à educação, ela sofreu menos, né? Estou falando em termos assim de planejamento de aula e tudo mais, sem ampliar essas questões, tá? Então, eu vou dizer que é uma ferramenta para autoria e gestão de cursos, o Moodle, né, que ele permite que você trabalhe com vários recursos, e o principal que eu busquei trazer nesse capítulo foi ressaltar a questão: o professor precisa conhecer as possibilidades dessa ferramenta e de tantas outras, né? Porque quando você conhece, você pode escolher. E se a gente não conhece, você não tem o direito da escolha, você sai usando e muitas vezes não tem tempo de pensar realmente se isso está fazendo sentido, né? Então, eu falo dessa questão dos saberes dos professores, que para mim é muito importante, né? Quando você para pensar em tudo que envolve a sala de aula e tudo mais, você precisa parar para pensar essa carreira do professor, né? Então, nós temos colegas mais novos, mais velhos em idade, com mais ou menos experiência em tecnologia, mas com uma carreira construída, que vem sendo aprimorada. E nesse momento de ensino remoto, isso foi abalado, né? As nossas certezas, pelo menos assim, minimamente, que a gente tinha ali da nossa sala de aula, elas foram abaladas, elas foram mexidas. Então, você tem que se reinventar num curto espaço de tempo. E aí que vem a questão da tecnologia, como uma mudança nesse fazer,
como uma nova concepção dentro da educação, né? Então, assim, a ideia também dessa escrita foi reforçar a importância que há na formação de professores, porque é muito difícil selecionar e utilizar os recursos em sala de aula sem que tenha alguém que conheça um pouco mais, sem ter aquele par mais experiente que a gente chama, né? Então, depois que eu contextualizo e falo um pouco desse conceito do Moodle, né, do ambiente, eu indico também alguns recursos que foram usados, e aí menciono no capítulo essa trajetória enquanto formadora, professora, pesquisadora, e eu chamei ali como tutora, mas também muitas universidades chamam como monitora, né? Esse trabalho de auxiliar mesmo a professora em sala de aula, que foi riquíssimo. Essa é uma experiência mais recente, né? Para mim, faz mais ou menos 5 anos que eu trabalho junto à professora Fernanda, que está aqui também na nossa live, organizando todo esse projeto das brincadas, e para mostrar para vocês como esse ambiente ele é híbrido e ele, quer dizer, da forma que for usado, né? E você pode usar com várias faixas etárias, dependendo do objetivo do professor. Então, ele integra não só os recursos, e aí eu vou citar rapidamente arquivo, página, rótulo, sumário, link, fórum, que já tem dentro do ambiente, como também a gente pode trazer outros links ou outras possibilidades que o Moodle integra, tá? E aí eu vou fechar aqui a questão do capítulo com uma questão muito importante que o Moodle também faz, que é preservar a memória do fazer pedagógico, porque os dados dos nossos alunos que estão ali ficam preservados na escola, né? Ficam preservados na universidade, e o pesquisador pode retomá-los e escrever artigos, publicações, repensar, né? Ter um ponto de partida para que ele possa reformular os seus cursos, como nós fazemos, né, quando usamos o Moodle, baseado nas avaliações dos alunos, né? Então, essa foi toda a trajetória do capítulo. Eu não sei, cadê o Ulisses? Eu estou falando muito, tudo bem? Posso continuar nesse ritmo? Né? Porque agora, eu até brincava no início da live, porque eu estava um pouquinho nervosa, mas falar de Moodle, para mim, é tão significativo, tão importante, que eu me empolgo, vocês devem estar percebendo. Pode seguir. Né? Posso seguir? Então, eu vou pedir aqui a licença para compartilhar com vocês uma página do Moodle, isso, para mostrar, aí aqui ele pede a senha, tá? Isso é padrão, tá? É importante dizer. Então, eu vou mostrar para vocês no perfil professor, porque dentro do Moodle nós temos várias possibilidades de uso. Então, tem o estudante, o professor, o administrador. Eu aqui na universidade, que é o ambiente que eu vou mostrar, estou projetando para vocês, tenho a função de professora e aluna, né? E na outra escola onde eu trabalho, tem a função de administradora também. Tá? Então, vejam, aqui você pode colocar um GIF, você pode colocar uma imagem, aqui é o sumário, né, que eu chamo no capítulo, com o nome da disciplina. Tá? Vejam, eu deixei propositalmente assim, porque essa tela aqui ao lado, essa opção ativar edição, é o que diferencia, né, o seu perfil aluno do perfil professor, porque aqui ele tem os comandos para o uso, vamos chamar assim. Então, tudo que tiver oculto para estudantes, o professor enxerga, mas o aluno não. Então, este ambiente, eu vou passando aqui para vocês a rolagem da tela, ele também possibilita que o professor possa planejar seu curso em determinado momento, deixar oculto e disponibilizar para visualização no momento adequado para a sua aula. E então, para as escolas que já usam e tudo mais, universidades, você continuou nesse momento de pandemia usando, né, avançando aí com outras possibilidades. Então, veja, cada ícone aqui ao lado do nome das tarefas, em vermelho, aqui tem um PDF, aqui tem duas, como se fosse uma corrente, eles são links que a gente pode ir para outros materiais. Tá? Então, veja, aqui também eu vou colocando sempre o título, a data da aula, né, com essa possibilidade. E, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Aqui está tudo oculto, porque eram atividades individuais dos alunos. E o que é bacana também, aconteceu a aula, o aluno faltou, ele clica no ambiente, ele está tudo organizado, ele já sabe, né? Então ele pode ler a tarefa, ele pode assistir
a aula, se a professora disponibilizou o link, né? Fica tudo integrado em um só lugar. Vejam que essa parte aqui, esses outros tópicos, são de cursos anteriores, que nós deixamos armazenados aqui para usar posteriormente de maneira reformulada. Tá? Então, por isso que alguns vocês estão vendo com mais nitidez e outros nem tanto, porque uns estão abertos e outros fechados. Então, você pode colocar vários tipos de arquivo, textos. Aqui tem até postado o Padlet, que era uma tarefa para os alunos, que eu menciono também no capítulo, e que a Vivi já bem colocou do uso que a gente pode fazer. Vejam a diferença. A Vivi mostrou o mesmo formato do Padlet, só que as postagens tinham outra proposta. Esse que eu mostro para vocês foi uma tarefa pré-curso, né? Foi enviado para os alunos o link, então eles precisavam enviar aqui palavras ou imagens, vejam, como coluna, aqui cada aluno foi colocando quantas quis, né? Que foram depois retomadas no primeiro dia de aula, porque foi uma maneira da professora conseguir também aproximá-los dos assuntos que seriam abordados, tá vendo? Ela já colocou aqui alguns conceitos que eram bem importantes da disciplina e que ela já queria que desde a primeira aula eles fossem ouvidos e, enfim, debatidos, saber o que os alunos pensavam sobre isso. Tá? Então, ele é um recurso, é um mural virtual que você cria uma conta, tá? E você pode usar depois, alterando os formatos e disponibilizando via link para os alunos. E aí, Ulisses, vocês preferem que eu mostre um pouco mais de Padlet? A gente espera um pouquinho agora para as perguntas, porque eu me empolguei, né? Seguinte, eu vou convidar a Vivi e vou deixar vocês para um bate-papo e vocês podem trazer, então, as ideias aí do que apareceu no Padlet, enfim, aí vocês encaminham esse momento, tá bom? E aí a gente depois volta um pouquinho só com algumas questões que talvez a gente tenha dos espectadores lá no chat, tá bom? Então, podem seguir vocês duas aí. Aqui, isso. Vi, cadê você? Tô aqui, gente. Isso. Legal. 2 usos de Padlet completamente diferentes, como você pontuou, André. Então, e eu achei interessante quando você projetou justamente isso. Eu falei, nossa, eu tenho no mesmo formato, porque assim, tem vários, né? Formatos de Padlet, mas a gente usou mesmo de uma maneira totalmente diferente, né? Assim, é importante que a gente possa perceber isso, né? A gente consegue fazer atividades ali de vários formatos, não é? E disponibilizar via Moodle também, já que a gente está falando de Moodle, né? Aqui. Se você quiser, você coloca o link. Mas o que é interessante desse recurso é que, assim, ele facilita, por exemplo, se você não tem um Moodle, né, ou uma outra plataforma que integre os recursos, você pode mandar esse link via WhatsApp, você pode mandar esse link pelo Face, né, porque muitas escolas estão usando essas redes mais próximas do seu público. Então, eu gosto muito de usá-lo também com essa possibilidade que a gente tem de trabalho. Não é? Sim. Então, assim, facilita muito. A gente não pode ficar preso nesse momento ao que a gente acha, né, que dá certo. A gente tem que se aventurar e ver o que a escola, o que os alunos realmente estão precisando e são capazes. No nosso programa, a gente usou o Padlet de várias formas. Um dos professores, ele usa como arquivo de material. Então, ele vai colocando recursos todos os anos e montando uma biblioteca desses materiais. Uma colega minha da Universidade Federal de São João del Rei criou um Padlet que era Sala dos Professores. Então, tinha uma senha de acesso e aí os professores podiam trocar materiais lá também. Então, dá para usar de várias formas. Nossa, essa ideia de Sala dos Professores eu achei bem interessante, como se fosse um café, né? Um espaço assim, que talvez, nesse momento, até para as pessoas que estão nos acompanhando, possa fazer sentido, um espaço para que os professores possam conversar, né? Porque às vezes a gente se sente muito sozinho também, né? A gente não é qualquer questão que você vai levar para o seu coordenador, né? Ali não cabe, né? Então um espaço como esse, de até você dividir esses medos e angústias nessa aventura que é estar imerso na tecnologia de uma forma tão abrupta também para alguns.
né? Então, pode ser. Sim. Para a Andréia, gente também. vou fazer uma Desculpa. pergunta para você, já que vocês estão falando do Padlet, que é um recurso extremamente bacana que vocês trouxeram. Eu praticamente conheci a fundo mesmo na disciplina da Fernanda. Eu queria pensar como que eu posso criar um Padlet, quais são esses recursos, por exemplo, para que não vire talvez só um depósito de material, que possa ter interação com os meus alunos, por exemplo, na faculdade. O que eu posso fazer se eu quiser criar um Padlet? Como que isso pode ser feito para que haja essa interação, principalmente agora? Queria que vocês contassem um pouquinho desses exemplos aí, por favor. Tá. Vivi, começa? Eu vou tentar Posso projetar começar, um sim. exemplo. Vai lá, Vivi. Certo, legal. A gente, no Padlet com os alunos, a gente tem um questionário para eles tirarem dúvidas e a gente também pedia para eles estudarem o material que estava no Padlet para as aulas ou para as tutorias. Então, a gente sabia que eles estavam fazendo uso da plataforma porque eles usavam aquele material nas aulas. Já no Padlet dos professores, eles usavam para arquivar material ou para revisar, trocar material. Então, por exemplo, se alguém vai dar uma aula sobre a cidade de São Paulo e outra pessoa já tem esse material desenvolvido, ela podia colocar lá no Padlet e aí esse outro professor poderia visualizar aquele material e utilizá-lo depois. Tá. Posso? Uhum. Então, eu vou projetar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, como já foi mencionado, eu peguei esse porque o Ulisses pediu para que a gente mostrasse essa interação, né? Como a Vivi já mencionou aí. Então, esse aqui eu criei e foi enviado junto com o link da nossa live, como proposta de um guia de leitura. Tá? Então, veja que ao centro dele, eu coloquei uma pergunta, na verdade, uma provocação, né? Que está em rosa. Então, você cria Então, de repente, um professor pode partir de um texto, como eu fiz aqui, com o capítulo, e como eu não sabia o público que teria acesso a esse Padlet, eu mesma coloquei as caixinhas em amarelo, né? Os posts aqui. E fiz a conexão com as setas. Então, isso vai dando a entender que tem uma interação, que tem um movimento entre esses posts, não é? E aí as pessoas foram se colocando, até eu vou responder as duas colocações que foram feitas aqui, e como que se diz? Veja que eu fiz essas dicas também, justamente para que quem não conhece o recurso não ficasse sem a possibilidade do uso. E isso é importante. Às vezes o professor também tem uma ideia para usar não só essa ferramenta, mas outras, e esquece de deixar algumas dicas iniciais para que o aluno possa fazer. Então, não é porque eles têm muita facilidade no entretenimento que eles vão saber mexer nesse mural de maneira tão rápida. Entendem? Né? Então, a gente precisa também tomar esse cuidado. Pode ver que eu deixei uma dica de como fazer a postagem, né, de como digitar, de como você pode inserir mais espaço se fosse necessário, e até disponibilizei, nesse caso, o meu e-mail, para que se alguém quisesse conversar ou tivesse dificuldade nesse uso. Então, esse formato, ele possibilita que você faça muitas conexões, né? E não precisa ser só com adulto. Vamos deixar isso bem claro. Você pode fazer também com aluno de ensino fundamental. De repente, hoje, nessa questão do ensino remoto, você pode projetar, como eu estou fazendo aqui, em uma aula, o seu Padlet, só com a questão inicial, então, e aí você pode ir guiando os alunos para que eles façam, né, a maneira de postar e cada um vai fazendo, porque assim, o legal também é que você pode mandar o link desse Padlet no formato edição, e aí os alunos vão fazendo de maneira colaborativa ao mesmo tempo. Então, você pode trabalhar em grupos, cada pequeno grupo tem o seu, né, mural virtual, e depois debate com a classe. Você pode trabalhar dessa forma, um só para a classe toda, né? Então, aí depende muito a maneira como você quer mostrar isso. E também o que é bacana é que o professor pode ir fazendo seus comentários, né? Então, de repente, ele pode pedir uma atividade em grupo, pode pedir que ele monte um cartaz aqui, enfim, um mural, e o professor vai deixando os seus comentários.
Porque isso também a gente vê que é muito importante para que o aluno tenha esse retorno imediato, né? Então, o professor está dando a sua aula, propõe uma atividade, também não fica expositivo nessa questão, só o professor falando, mas o aluno trabalhando junto, e você pode colocando os seus comentários também, né? Tem posso mostrar um outro exemplo? Pode, fica à vontade. Tudo Vocês bem? têm mais Tudo bem? uns 8 minutos aí desse bate-papo de vocês, que a gente vai fazer algumas questões, tá bom? Tá bom. Vivi, tudo bem. Que eu quero mostrar rapidinho aqui. Ô, Andréia, eu ia só colocar, oi. Porque tem algumas pessoas, como você vai mostrar outro exemplo de Padlet, se você puder comentar, do jeito que você está fazendo, mas as pessoas estão aqui perguntando como que fica a interação, então, do aluno. Então, acho que você já está comentando isso só para aproveitar, para você trazer esse olhar também, tá bom? Aí no seu exemplo. Tá. Eu vou mostrar agora esse outro exemplo que eu estou pegando aqui, porque assim, vocês vejam, eu tenho uma conta já um pouco antiga no uso dele, né? Do Padlet. Então, eu tenho vários. E eu fiz aqui um roteirinho para mostrar alguns especificamente para vocês. Então, me perdoem essa pequena demora, mas é só para pegar o link. E aí eu já vou comentar essa questão da interação, né? Que a Luciana me pediu. Só um minutinho. Que eu acho que esse exemplo que eu vou colocar aqui, ele vai mostrar para vocês, como se diz, melhor a interação do aluno. Espera só um pouquinho. Isso. Veja, eu não tinha chamado a atenção para isso, mas tem aqui um outro fundo, né, uma outra textura que a gente escolhe. Então, quando o professor vai usar esse mural, você escolhe a cor do fundo, se você pode também colocar uma imagem ao fundo, tá? Pode ver que tem um título. Em cima aqui, próximo a essa bolinha rosa, tem o meu nome, que é da minha conta. Esse aqui foi um trabalho feito pelo ensino médio, na aula de laboratório de química, tá? Então, veja só, o professor entregou esse mural em branco, só com essa textura, tá? Ele compartilhou no modo edição para os alunos. Isso é importante porque você pode compartilhar, né, Vivi? Cadê a Vivi? Eu estou aqui, eu ia te falar isso. Você sabia que dá para copiar, sim, né? De várias maneiras. Legal. Então, a gente pode compartilhar como no modo edição, que é esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, só visualização. Você pode também, como a Vivi já colocou, da sala dos professores, com senha. Então, a pessoa precisa de um código para acessar. E aí, veja, aqui a gente tentou... Então, assim, eu trouxe um exemplo que deu meio certo, no sentido da expectativa do professor, porque é importante, né, Vivi, a gente mostrar o real. Eu não posso mostrar só o que é dentro do padrão, vamos chamar assim. Mas veja, a ideia era que eles usassem esse espaço da questão da destilação simples. Então, veja, eu vou mostrar aqui para vocês, as fotos, elas são o quê? Do laboratório, tá vendo? O professor queria, em vez de pedir um relatório formal, entende? Por escrito e tal, ele quis de uma maneira mais descontraída, justamente trazendo mais esse aluno para essa atividade. Então, as fotos foram feitas em aula, né? Pode ver que eles estão com o jaleco, tudo direitinho, e eles tinham perguntas para responder, o professor deu todo esse roteiro, e aí foi muito particular a maneira como eles colocaram no mural. Então, provavelmente, a leitura que eu faço aqui é que ou eles desconheciam a maneira de organizar esse mural, ou acharam que assim também estava bom. Tá? Então, veja, o aluno aqui, ele criou um mural. Então, com fotos deles. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Vejam só. Parece que ele seguiu uma ordem também, né? Ordem de apresentação. Bem mencionado. Então, vejam, você pode baixar a foto também, né? Então, ali em cima aparece essa possibilidade para vocês podem ampliar, ver completo, pode exportar também como PDF, como imagem. Então, o professor pode guardar o mural, o aluno pode guardar esse mural também. Tá? Veja que eles estão fazendo a foto e marcando o nome da bancada, porque lá na escola eles têm essa organização por bancadas, né? da turma que e tudo mais, porque isso ia valer nota, enfim, tá a atividade. Então, assim, é algo bem interessante, porque você realmente pode fazer partindo do momento real em aula. Esse mural poderia estar aberto, não foi o caso, aqui cada grupo tinha um,
tá? E ele foi disponibilizado via Moodle para os alunos, o link, mas o professor pode fazer algo diferente, ele pode abrir, né, projetando para a turma toda, e cada grupo poderia incluir uma foto de uma parte desse experimento, ou colocando as suas dúvidas. Então, assim, a forma de integrar e de interagir com os alunos é muito grande. Agora eu estou empolgada, gente. Eu vou mostrar mais um exemplo. Isso que você falou, Andréa, Fala, muito importante, porque você, por exemplo, escreveu sobre o Moodle, e a gente tem que pensar como que a gente pode integrar as diferentes tecnologias de maneira que elas possam complementar, né, uma a outra. Então, por exemplo, perfeito, o uso do Facebook, o uso do WhatsApp, o uso do Moodle, do Padlet, pensando em, quais são as coisas que eu posso atingir usando essa plataforma. O Padlet, ele não pode ser usado para gravar áudios, por exemplo. Como eu sou professora de língua, eu uso o WhatsApp muitas vezes, peço para os meus alunos se gravarem, fazerem uma conversa, ou o Skype para eles interagirem numa conta gratuita, para eles simularem uma situação de compra, de negociação e depois enviarem para mim. Então é importante a gente lembrar disso. São várias ferramentas, a gente tem muitas ferramentas disponíveis na internet, mas a gente tem que pensar como que cada uma delas, como que a gente pode explorar o melhor daquele recurso para a nossa sala de aula. Com certeza, Vivi, porque a ideia justamente do capítulo também foi essa, né? Mostrar a necessidade de integração. Você usar de maneira aleatória ou só porque é um modismo, não faz sentido. Não adianta. Né? Falando nisso, eu gostei muito de uma coisa que você escreveu no seu capítulo sobre a formação contínua do professor, né? Que a gente está aprendendo enquanto a gente está fazendo. E isso é muito importante a gente lembrar, né? Sim. E aí, eu vou projetar agora um feito, então, e uma das disciplinas do mestrado, como eu menciono lá no capítulo, também falei. Então, veja a observação que você acabou de fazer, né? A primeira impressão, a cor. Então, também isso é uma escolha da professora. Né? Então, em cima tem um pequeno a ementa aqui, né? Rapidamente, o objetivo da disciplina. Veja que tem um ícone diferente que não tinha no outro, porque o outro era só um mural para que os alunos colocassem. Nesse, é o mesmo modelo, o mesmo formato de Padlet, colunas. Vocês estão vendo? Né? Então, veja, primeira aula, e aqui tem então, link para o vídeo, tarefa para a próxima aula, o texto, você pode fazer o download, colocar tudo aqui. E também, temos as fotos em aula. Então, aqui fica o que a Vivi disse mais ou menos lá no início, de um professor que fazia como que era, Vivi, que você falou? Do curso? O repositório? Alguma coisa assim? Sim, você falou? Sim, ele fazia um arquivo, como se fosse uma biblioteca de recursos para os alunos. Isso. Então, e vai atualizando. Aqui a professora fez todo o semestre. Então, o aluno, acessando pelo link, que também estava dentro do Moodle, ele tem todo o curso. Tá vendo? Nuvem de palavras, que é outro recurso importante que a gente usou também, os textos em aula, os vídeos, né? Aqui tem a questão da aula virtual, porque esse curso também existiam aulas que aconteciam em outro momento, né, de forma assíncrona, tá vendo? Então tem tudo aqui, e é importante, porque é um resgate tanto para o aluno quanto para o professor. Você pode retomar as aulas, para você repensar um curso também, então fica tudo aqui bem organizado. E muitas Padlets estão abertas, né, André? Então, os professores podem clonar, eles podem copiar um modelo, e eles também podem até interagir com um Padlet que já existe, utilizar para suas aulas. Andréa, Vivi, perfeito. A gente vai entrar agora numa rodada de perguntas, mas antes só para... Eu achei bastante interessante quando a Vivi falou, nossa, da cor, mas só para entender, o Padlet, ele é um mural que a gente consegue deixar todas essas informações que a gente queira lá, certo? E aí a gente pode fazer essas interações. Eu gostei muito de uma fala que a Vivi teve, que era justamente juntar um pouco essa tecnologia, porque a gente tem um monte de recursos e aí, às vezes, a gente não consegue fazer a utilização deles. Andréa, você sumiu. E aí eu já ia convidar a Fernanda
para fazer uma pergunta. Desculpa, Uli, desculpa. Você voltou. Isso. Na verdade, é uma pergunta assim, muito marcante, porque é uma pergunta que vem da Cida Caltabianco, que foi orientando, trabalhou com a Vivi, né, na graduação dela, e a Vivi foi monitora da Cida naquela época com o Moodle. E ela pergunta para você como que foi essa experiência e como que isso ajuda hoje nesse trabalho que você faz, né? Como é que isso te constituiu aí como uma professora que usa essas tecnologias e tal. Então, se puder comentar. Muito obrigada, primeiro, pela pergunta, professora Cida Caltabiano. É muito engraçado, porque antes da gente começar a live, eu conversei com a Andrea e com os outros pesquisadores sobre a minha primeira experiência no Moodle, né, que foi na PUC de São Paulo em 2006, e que eu me tornei monitora para a professora Cida em 2007. Eu acho que foi muito importante esse passo que eu tomei, porque desde então eu tenho muito interesse pelo uso de tecnologias para ajudar, né, para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, a minha tese de doutorado é sobre o uso de tecnologia na sala de aula. E sobre o Moodle e as evoluções, né, que ele tem tido, por exemplo, a Andrea mostrou um pouquinho do Moodle. Agora eu uso muito o Canvas e outras plataformas lá nos Estados Unidos. Elas ajudam a gente a organizar os conteúdos, a ajudar os alunos a marcar datas nos calendários, e elas ajudam também nessa interação entre os alunos, com os blogs, né, com os fóruns de discussão. Então, eu acho que elas são muito importantes. E eu uso muito. Muito bom. André, você quer completar? Desculpa. André subiu de novo. Você está sem áudio. Você está sem áudio. Ai, tá vendo? Eu tô empolgada, gente. Desculpe. Pode comentar. Como é que se fala? Eu saí aqui a fotinho só para deixar a Vivi respondendo em evidência e tal. Mas, assim, a Vivi coloca a primeira experiência foi em 2006, né, Vivi? Desculpa se eu... Sim, foi, né? Sim, 2006. Então, e por coincidência, eu também, em 2006, tive a minha primeira experiência como aluna, né? Quando eu comecei a conhecer um pouco mais de tecnologia, iniciando ali as leituras e tudo mais. E, nossa, se a gente for pensar em tudo que o Moodle mudou, as atualizações das versões, os eventos que nós temos anualmente, esse ano eu não sei muito bem como ficou, porque, claro, com a questão do ensino remoto e da pandemia, inviável fazer. Mas agora, eu até olhei aqui direitinho, nós estamos na versão 3.9, né, do Moodle, então quem acompanha Moodle sabe, lá na 1.6, aquela questão toda, 1.3, então a gente está na 3.9. Nós também temos, é importante dizer, essa questão do aplicativo do Moodle. Eu não conheço tanto, tá? Não tenho tanta experiência com o aplicativo do Moodle, mas sei que os responsáveis pelo Moodle estavam trabalhando nele, ele está muito melhor do que já foi, né? Então, para aquelas pessoas que trabalham também com problemas de conexão, com essa questão, estão em regiões menos favorecidas, infelizmente, você pode baixar esse aplicativo, você tem como usar algumas tarefas de maneira offline no Moodle, né? Então, assim, são outras possibilidades que ele permite. Mas, sem dúvida, o que a Vivi coloca, quando nós temos o privilégio de estarmos frente a uma monitoria de classe, auxiliando os professores, tendo todo esse aprendizado ali, né, com essas ferramentas novas, a gente cresce muito, porque você percebe que inovar é algo muito além de usar uma tecnologia, né? É você realmente pensar em criar, né? Então, quando a gente usava ali as versões mais antigas, você também, falo por mim, né? A gente não tinha ainda um arcabouço teórico que desse uma sustentação para a gente usar mais, né? Então, por isso que eu sou uma grande entusiasta do Moodle, vocês sabem disso. Acredito muito no uso dele como uma possibilidade de integração. Vivi comentou de outras plataformas, também
gosto, porque penso que o mais importante é a gente usar algo que faça sentido para aquele nosso território, para o nosso público. Sim. Por isso que quando eu iniciei minha fala, eu disse que a minha experiência é na escola privada, né, numa escola particular, porque eu sei da dificuldade que é quando você amplia isso para outras questões, né? Mas foi muito importante, muito interessante participar do livro e dessa discussão, trazendo o Moodle novamente em voga aqui e trocar as experiências com a Vivi também. Agradeço muito. Também estou gostando muito. Acho que a Fernanda tem mais perguntas para a gente. Eu estou trazendo aqui algumas perguntas. Olha o que aconteceu. Legal. A gente abriu uma sala de transmissão, cada um na sua própria página do Facebook. E aí a gente começou a receber perguntas na nossa página particular, olha só. E aí, então, a gente está tentando trazer tudo para cá e organizar. Tem uma que o Ulisses até colocou no chat também, que é a seguinte, mas ele trouxe lá da sala de transmissão dele. Podemos usar o Moodle no ensino híbrido? O que é melhor? O Moodle, o Google Classroom? E qual que é a diferença? Bom, aí, como eu estava concluindo agora esse momento de fala, é difícil, sem conhecer de onde ele fala, dá para ele um caminho. Mas eu penso que, primeira coisa, ter um diagnóstico. Né? Qual é o teu objetivo com essa ferramenta, com essa plataforma? O que você vai fazer? Você vai ter tempo de uma formação um pouco mais específica com os seus professores? Vai ter alguém de TI, né, de tecnologia, que vai estar à frente disso com você? Você tem essa estrutura? Então, assim, são fatores a serem pensados antes de você escolher, definir. E também você vai ter que testar. Não tem jeito, né? Então, baixar uma versão demo, de repente, e testar o que é melhor para o seu espaço, para a sua escola, não sei se é um curso livre, alguma coisa assim, o que você pode fazer. Eu, como disse aqui, sou muito fã do Moodle, mas reconheço que, para alguns momentos, é mais fácil a gente usar o Google Classroom, por exemplo, ou uma outra ferramenta, ou até o Padlet serve como eu mostrei agora o último exemplo da disciplina. Você pode, de repente, para quem trabalha com EJA, alguma coisa assim, você faz o curso todinho ali e você manda o link pelo WhatsApp. Então, Marina, na pergunta, eu diria isso, ele tem que pensar no objetivo maior dele, na equipe que ele tem, no valor que ele dispõe para a infraestrutura, tá? E no objetivo que ele quer alcançar. Porque o mais importante, do meu ponto de vista, é essa integração. O que ele vai trabalhar, né? Onde ele quer chegar? E se ele quiser conversar comigo depois, mais especificamente, meu e-mail pode estar à disposição, né? Acho que aí, se quiser, será um prazer. Eu concordo com a Andréa, mas eu acho que é possível, sim, trabalhar com o Moodle de forma híbrida. Você pode organizar quais são as aulas sincrônicas, as aulas assincrônicas, e aí colocar o material, abrir fóruns de discussões para esses momentos que são assincrônicos entre os alunos. É muito legal essa pergunta. Pode falar, Mari. Eu só gostaria de repetir uma pergunta que foi feita no chat, você já até respondeu por escrito, Vivi, mas acho que é importante a gente agora, você repetir aqui ao vivo, porque depois a gente manda esse vídeo também lá para o YouTube, e aí claro. essa resposta. É a questão do cadastro do Padlet, né? Como que faz, e se é gratuito, acho que é importante também contar sobre isso. É totalmente gratuito o Padlet e você pode criar, se eu não me engano, 3 murais diferentes nessa versão gratuita. É isso, né, André? E você pode clonar murais de outras pessoas, tem murais abertos que você pode utilizar. Então, tem que dar uma pesquisada, brincar com a ferramenta, como a gente fez esse semestre. Muitíssimo obrigado, meninas, pela participação de vocês, por esse bate-papo. Para a gente é muito importante, a gente vive imerso aí nesse mundo de tecnologia. Antes da gente ter começado, a gente já estava falando sobre o uso do Moodle, né? 2006, 2010,
Estamos em 2020, tem gente que não usa Moodle, tem gente que não usa Padlet, tem gente que não usa nada, e a gente tentando o tempo inteiro unir. Achei muito interessante essa fala, ficou marcado, que a Vivi me falou, de unir essas tecnologias juntas, né? Porque assim, a gente tem muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas seria importante de que forma a gente pode juntar isso. Alguém queria falar mais alguma coisa antes de eu encerrar? Eu queria falar da importância da gente estar discutindo aqui uma coisa mais, eu diria assim, o modo concreto como a gente pode trabalhar durante esse tempo de pandemia, porque tanto o Moodle como o Padlet, como o Classroom e todos esses vários modos de organizar a aula virtualmente, eles podem ser usados tanto nesse momento de pandemia quanto depois. Eu acho que é muito importante que as pessoas comecem a se familiarizar com isso e que aqui nesse espaço a gente possa discutir sobre questões concretas do fazer, porque, por vezes, a sensação que a gente tem é que as pessoas estão nadando num oceano cheio de boias, mas elas não sabem que boias são essas, para que servem, e às vezes elas afundam, tendo um montão de coisa ao redor. Então, eu acho que é muito importante essa conversa, acho que é fundamental essa coisa do entrelaçamento dos diferentes essas diferentes plataformas e dos aplicativos, de todas essas possibilidades. E acho que é muito relevante todos os exemplos que vocês trouxeram como modo de permitir as pessoas pensarem. E também gostaria de dar um recado, que isso que vocês fizeram, oferecendo para as pessoas a possibilidade de uma leitura coletiva, discutida pelo Padlet, que as pessoas fiquem atentas, porque a gente fará coisas semelhantes daqui para frente, e é muito importante que vocês brinquem de fazer aqui, que é um lugar seguro, para que vocês possam também aprender a mexer com esses diferentes gadgets aí que a gente está oferecendo, para que daí vocês ousem trabalhar com coisas novas com os alunos de vocês. Isso é muito importante. A gente precisa usar um pouco mais com a tecnologia, porque se errar, errou, gente. Daqui a pouco conserta. Beleza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Andréia e Vivi, pela participação de vocês. Queria dizer novamente que nosso projeto Brincadas envolve aí algumas brincadas que a gente sempre vem falando. A nossa brincada de apoio, que trabalha justamente com a ajuda, né, de cestas básicas, de máscaras. A gente vem fazendo um trabalho muito grande. Toda semana a gente vem contribuindo com as pessoas. Então, se você quiser fazer alguma doação, você pode acompanhar a nossa brincada de apoio no facebook.com/brincada de apoio. A Brincada do Brincar, que vem promovendo aí eventos para que a gente possa se divertir e brincar, seja a idade qual for. Então, facebook.com/brincada.brincar. A Brincada de Gestores Educacionais, que migrou aqui para a Brincada da Educação e vem promovendo tantos posts quanto lives para que possam ajudar aí os gestores das instituições nesse momento. E a Brincada do Ouvir, que nós não temos mídias sociais, mas que se você precisa de alguma ajuda psicológica, enfim, tem algum colega que esteja precisando no momento de escuta, e se você precisar, tem interesse, manda uma mensagem privada aqui na nossa página do Facebook da Brincada da Educação, ou um e-mail para brincadadoouvir@gmail.com. Em nome da Brincada da Educação, novamente agradeço a presença de todos vocês, as minhas parceiras Fernanda, Luciana e Marina, e na semana que vem a gente vai ter a nossa Hora da Brincada Bimultilingüe, que abordará o contexto de escolas de fronteiras. Uma ótima semana a todos e até semana que vem, gente. Tchau. Antes de partir, a gente, como vocês sabem, vem fazendo toda uma discussão sobre a questão do retorno às aulas presenciais. E como última imagem, a gente trouxe uma imagem do Ivo, que foi o ilustrador da nossa capa, que é o nosso grande desenhista, que é uma imagem que representa muito do que
vem acontecendo e vem sido discutido nas nossas lives, mas mais ainda nas nossas reuniões de grupo de pesquisa. Acreditamos que é preciso voltarmos às aulas, sim, mas somente quando a gente tiver o controle da pandemia e a possibilidade de segurança para todos, não apenas para voltar porque precisa voltar, mas a saúde e a segurança de todas as pessoas. Então, a gente vai deixar essa imagem do Ivo com vocês para terminar essa nossa fala. Então, muito obrigada, até a semana que vem e boa saúde para todos vocês. Abraço. Lu, som na caixa. Tchau. A gente não consegue pôr som na caixa com a projeção, Lu. É só tchau mesmo, pessoal. A gente canta se vocês quiserem. Tchau, gente. Uma boa semana. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.